Aquele buenos, meus amigos, o tamanho do nosso Rio Grande, como vocês estão aí do outro lado? Espero que todos estejam muito bem, com a graça lá do Pai Velho de Riba, ou com a graça daquilo que tudo que vocês têm como sagrados na vida de cada um. Bueno, estamos aqui, né, depois de uma semana velha que tá de rengue a Cusco, na costa do Camaquã, como a gente brinca, em todos os estados do nosso sul brasileiro, trazendo a vocês, enroladito no poncho, daqui a pouco lá no fogão a lenha, né? Trazendo a vocês mais um videozito sobre histórias do nosso Rio Grande. Com este humilde servo que vos fala, Marcelo Valerão. Bueno, antes de mais nada, né, che, eu vou deixar para vocês aqui um videozinho de corte com uns detalhes do que eu estou vendendo. E quero também abrir aqui uma parceria que eu fiz com uma cutelaria que faz faca muito gaúcha, ali na cidade de Camaquã, homônima ao nosso rio Camaquã. Olhem só, são facas velhas bueníssimas, che. Facas como esse estilo aqui, que eu já sou cliente há anos lá. E daí eles fazem as facas do gosto do cliente. Facas Tauraçu. Aí ali ainda botam o nome do indivíduo bonito do lado. Essa aqui, por exemplo, essa é uma faquita meio carneadeira, que é de 10 polegadas, né? E eu tenho outra aqui que eu uso bastante, que é uma língua de chimango de 8 polegadas. Tá até meio sujo aqui de serviço, né? Essas faquinhas aqui, essa mesmo é uma faca para tu usar de forma discreta na cintura. Porque faca nunca foi uma arma, é sempre uma ferramenta na mão do cara que lida pro campo, né? E aí fiz uma parceria com o Dom Felipe, lá da Faca Tauraçu. Vai aparecer aqui a imagem deles e tudo mais. Se tu quiser do outro lado entrar em contato, fiquem à vontade, porque a gente vai assim, fazendo uns costados e prosendo com um e com o outro. E é claro, quem tiver interesse também no chaveirinho do vídeo que eu passei para vocês, por favor, entre em contato comigo. Já tenho umas encomendas bueníssimas para entregar para os amigos que me encomendaram. E dali em diante vamos fazendo tudo quanto você pode fazer em cordas e também aperos para o serviço do campo e para aqueles gaúchos da cidade que gostam também de um serviço mais rústico. Abrindo também aqui espaço para os amigos que quiserem também divulgar os produtos deles, né, tio? Porque a gente tem que fazer um costado de vez em quando, né? Bueno, daí vem aquela velha história de pedir para ti outro lado para curtir, para comentar, para compartilhar, né, tio? Negócio total do rip, de ripar lá, que aparece os negócios, parece até que tá ripando um telhado de uma casa, né? Parece um negócio lá embaixo do vídeo ali, tu aperta o botãozinho, quanto mais pontuação a gente tiver, melhor é. Pra gente ter mais divulgação no tal do YouTube, né? Agradeço a vocês também, até foram os amigos que me comentaram desse negócio lá de dar visibilidade, né? Para o canal e tudo mais. E agora aqui, depois de eu fazer minhas propagandas e tudo mais, nós vamos tratar de um vídeo que eu gravei aqui há 5 anos atrás. E este vídeo, ele abordava um dos temas importantíssimos e que eu estou fazendo uma releitura desses temas para passar para meus alunos no colégio, né? E com aquilo também, vocês aí do outro lado acompanharem a forma que a gente trabalha com a gurizada em sala de aula. Agradeço mesmo a vocês por estarem sempre junto comigo, comentando, compartilhando, prosendo. Para mim é uma alegria imensa. E logo depois da chamada que nós teremos aqui, que é a abertura do canal, vamos dar uma olhadinha
na última Guerra Gaúcha, a campanha da legalidade em 1961. Eu já comentei, esse vídeo eu dei uma nova roupagem a ele e estendi um pouco a interpretação dele por mais 3 anos posteriores ao movimento da legalidade aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós vamos ver o ano de 61, 62, 63 e o famigerado ano de 64. Porque eu disse a todos, já em outros vídeos anteriores, que a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, né? Estamos aqui para falar sobre assuntos que são relevantes da nossa história do Estado e também história das Américas, história nacional. Bueno, para tu que está aí do outro lado, de repente que não tem muita familiaridade, nós vamos falar sobre um personagem histórico que, assim, na minha opinião, é um cara que foi um homem do seu tempo, porque ele abriu as porteiras daqui do nosso Rio Grande, depois do Getúlio Vargas, e o qual a gente tem um orgulho imenso em interpretar a visão deste homem em relação ao mundo, e isso faz com que tu perceba que não existe apenas o lado A ou o lado B, não existe apenas os socialistas ou os capitalistas, na grosso modo, claro que se tu olhar de uma forma maniqueísta, existe isso. Mas esse cara foi assim, ó, anos-luz, um dos homens mais gaúchos que nós tivemos e um dos últimos caudilhos rio-grandenses com destaque nacional. Quem é que eu falo? Eu falo do Leonel de Moura Brizola. Oi, galê porqueira, che. Não daremos o primeiro tiro, mas com certeza o segundo e o último nós daremos. Foi assim que ele abriu a forma do Rio Grande se levantar a favor do cumprimento da Constituição de 1946. Isto é uma coisa que a gente, ao fazer a pesquisa, cada vez que faz aquela pesquisa, pensa, mas como que nós chegamos onde nós estamos, de onde nós viemos? Que o Brasil velho é assim. Tu tem altos, baixos, às vezes uns lá embaixo, às vezes dá umas melhoradas, né, che? Mas é uma coisa que a própria história é assim também, ciclos, ou então de forma linear. E o tio Brizola, fazendo um breve comentário da história dele aqui, que não é o ponto fundamental, ele é um cara que o próprio nome dele, para quem já assiste nossos vídeos, sabe que ele recebeu esse nome em homenagem a Leonel Rocha, o caudilho a pé, um dos grandes generais da revolta de 23, que nós temos aqui uma playlist completa dela, né, che? E ao mesmo tempo ele é fruto desse período, dessa revolta. E o pai dele, como ele nasceu em 1922, o pai dele foi morto em 1923 por ser um defensor dos ideais revoltosos daquele período contra o governo do Borges de Medeiros. Então Brizola já parte no nascimento seu, um homem que é nascido para a política, como a gente diz. Bueno, não tem nem muito o que falar sobre ele, ele foi governador do Rio Grande do Sul entre 59 e 62, ele criou aqui no Rio Grande do Sul as brisoletas, que são as escolas rurais. As escolas rurais que até hoje nós temos, escolas aqui que remetem àquele período do Brizola, mais de 60 anos atrás, onde ele tinha a consciência e o conhecimento de que através da educação é que tu consegue formar um país melhor para o futuro, uma coisa que
era utilizada assim, onde tinha interior, que não tinha escola, ele construía aquelas escolas de madeira, aquelas escolas de alvenaria, ele pagava professores, pelo menos para que não houvesse uma taxa de analfabetização tão gritante como nós tínhamos na década de 50 e 60 aqui no Rio Grande do Sul. E isso ele conseguiu deixar a marca dele e o legado dele para posterior todos aqueles que defendem a bandeira da educação falar sobre Leonel Brizola. Ele também foi o cara que fez a primeira reforma agrária do Brasil aqui. Nós temos Banhado do Colégio em Camaquã, que pode posterior a isso não ter dado tão certo, mas foi o pontapé inicial de tu pegar uma região que espero que os amigos conheçam, se não conheçam tenham a curiosidade de conhecer, uma região que era só banhado, era só xirca, limpar, vender aos pequenos agricultores, coisa de 24, 25 hectares, se não me engano, porque eu quero ver se faço ainda um levantamento histórico sobre Banhado do Colégio. E aqui para cima, para as bandas de Canguçu, nós temos também o famoso Campo do Estado, que foram campos que ele fez a desagregação deles, os antigos donos, e ali colocou também hoje pessoas vivem ali do movimento Trabalhadores Sem Terra e tudo mais. Só de eu falar nisso, eu garanto que já perdi uns 10 ou 15 inscritos no canal. Mas a questão é básica. Posso perder aqui, mas eu ganho lá porque eu estou trabalhando dentro do tema que eu gosto e conheço, que é a história. Bueno, Brizola era o governador do estado naquele período que nós tivemos essa campanha da legalidade. E o que foi a campanha da legalidade? Para tu saber o que ela foi, tu tem que voltar para 1946. Numa das tantas constituições federais que nós tivemos aqui. E a Constituição de 1946, ela previa o seguinte, que tu conseguiria, ou melhor, tu iria eleger presidente e vice-presidente de chapas separadas ou da mesma chapa. Ou seja, tu não votava hoje como tu vota no presidente, tu votaria no vice, independente de quem fosse o vice-presidente. E essa Constituição de 46 abria esse detalhe assim que, se tu pensar hoje, fazendo uma busca histórica, era tu colocar PT e PL, um como presidente e outro como um vice. Tu colocar Bolsonaro de um lado, Luiz Inácio de outro lado, e os dois terem que trabalhar de forma conjunta, porque o vice-presidente tinha também grandes liberdades naquele período em relação ao presidente também. Então tu votava numa eleição para presidente, ou seja, numa cédula presidente, noutra cédula vice. E aí eram eleitos pessoas que tinham pensamentos opostos, ideologias opostas, né? Bueno, partindo daquele período, 1950, o Vargas, aquele cara assim, ó, que a gente fica faceiro no falar, se elege para o seu segundo mandato, em 51 ele assume, 54 ele se mata para evitar que houvesse um golpe militar, isso a gente pode saber, um golpe civil-militar, porque não podemos esquecer que nós estamos no período da Guerra Fria, então a Guerra Fria separou o mundo em dois blocos, de um lado socialistas, de outro lado capitalistas, um liderado pela União Soviética, outro liderado pelos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. Isto aí todos nós sabemos, se não sabemos, estamos sabendo aqui. E daí era uma batalha de conquistar territórios. O Brasil nesse período vivia uma parte que a gente chama de populismo, ou seja, tu tem 4 formas de política no Brasil. 4 formas que eu conheço e a gente consegue definir. A primeira forma, ou as 3 primeiras formas, 2 aliás, primeiras formas, nasceram lá na Primeira República, que é o voto a cabresto e o candidato pelego. Isto, ou melhor, voto a cabresto e o curral eleitoral. Isto a gente não pode negar. Dentre a formação dos sindicatos entre a década de 30 e 40, surgiu outra expressão que é o candidato pelego. Nesse sentido, ele é aplicado aos sindicatos, mas é aplicado também à forma de votação das pessoas. E um dos últimos é o populismo. Que o populismo ele foi uma forma de governar que surgiu aqui no solo latino-americano
como um grande amigo meu e professor antigo me falava, professor Kleinero, onde o presidente ele guarda anseios e ele representa os anseios, as necessidades do povo. Ou seja, quando ele está falando com o povo, ele é aquele povo, ele é o representante máximo do povo. Então hoje tu poderia dizer que se a pessoa tem o telefone celular do prefeito, do vice, do governador e tudo, tu liga diretamente para ele, ele vai pegar e vai ser aquele mediador, ele não vai te deixar na mão. Essa é uma questão que a gente puxa depois para uma quinta forma também de fazer política, que é o assistencialismo, mas aí já também tem uma interpretação meio que errônea do que é a política assistencialista, do que não é, mas não vamos chegar a esse ponto aqui. Bueno, então, dentro dos 4 presidentes populistas que nós tivemos, foi Getúlio Vargas, depois nós tivemos um breve período Café Filho, que assumiu após Vargas se suicidar em 24 de agosto de 54. Posterior, nós tivemos o construtor de Brasília, que foi Juscelino Kubitschek. E em 1960, um cara que tentava agradar a, digamos, direita e esquerda, mas quem tenta agradar um dos lados não agrada nenhum dos lados, né, Chico? Que se chamava Jânio Quadros. Jânio Quadros, o cara, como eu falei, ele tentou agradar a direita e a esquerda, ele se elegeu com aquela máxima governamental de varre, varre, vassourinha, varre a corrupção no Brasil, vamos eliminar a corrupção no Brasil. O símbolo dele era um broche de vassourinha. Ele foi o cara que fez uma votação extraordinária em 1960. E quem se elegeu como vice dele foi João Goulart. Jânio Quadros representava uma ala mais conservadora do Brasil. Aquela ala conservadora que nós tínhamos, desculpem se eu erro aqui na minha interpretação, mas acredito que não, nós tínhamos Carlos Lacerda, que tinha sido o grande opositor de Getúlio Vargas, nós tínhamos aqueles empresários que queriam a abertura do capital, do terreno nacional para o capital estrangeiro. Eles não queriam uma independência econômica nacionalista do Brasil, porque ganhariam muito dinheiro com as multinacionais vindo para cá, como vieram na década de 50, década de 60, a gente sabe disso, as montadoras de carro principalmente, e de ônibus e tudo mais. E daí, naquele contexto ali, quem representava João Goulart? João Goulart representava o trabalhismo do Getúlio Vargas, aquela coisa de tu equilibrar, tu ser o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos, a gente dizendo assim. Ou seja, Getúlio foi o mediador. João Goulart, como tinha sido ministro no governo de Getúlio, assumiu aquele lado trabalhista do PTB, que foi o partido fundado por Getúlio Vargas. E o que é o trabalhismo, Che? O trabalhismo, se vocês viram, até eu dei um corte aqui porque eu tive que tomar um mate, estava meio entupido meu mate, mas bueno. Eu me emociono demais falando isso. Bueno, o trabalhismo, ele era uma forma de governar onde tu dava vantagens aos trabalhadores, dava também condições de segurança a eles, como sindicatos, como carteira assinada, como jornada de trabalho. Tu dava a eles condições que não eram dadas em outras formas de governo. O trabalhismo não foi nunca socialismo. Não falo aqui em comunismo, mas falo em socialismo. Porque as pessoas olham para lá e dizem aquilo é socialismo. Não. O trabalhismo, o nacionalismo era esse ponto fundamental, ao qual tu dava condições para o empregado, para o trabalhador ter o seu dinheiro ao final do mês e com aquilo gastar o dinheiro para a economia girar. Fazia com que o pequeno agricultor tivesse condições de produzir e vender seus bens e aquilo fosse garantido, digamos, por uma proteção do Estado. Isto era o trabalhismo, isto é o nacionalismo. Não adianta nada tu pegar e dizer que tu é nacionalista se ao mesmo tempo tu vai lá, com perdão da palavra, entre aspas, e abre as pernas para uma multinacional ganhando dinheiro e não dando bola para nada, né, Che? Desculpem a minha colocação aqui um pouco chula e até certo ponto mal educada. Bueno,
Mas vamos lá então. Jânio Quadros governou o Brasil por 8 meses, né? E lá no dia 25 de agosto de 1961, justamente um dia depois do Getúlio fez aniversário, ter feito aniversário do Getúlio ter se matado, Jânio Quadros pega uma carta renunciando e apresenta essa carta ao Congresso Nacional, ao Parlamento, como é hoje as pessoas gostam muito de falar parlamento, né, chefe? E o presidente do Congresso Nacional pega aquela carta, dá uma olhada na carta ali, dá uma olhada no Jânio e tudo mais, e aí ele diz, aceitamos a tua renúncia. Tchê, cai assim, ó. Os bigodes do Jânio Quadros, ou os bigodes, não, o bigode do Jânio Quadros cai assim, que nem um trapo no chão, né? Por quê? Porque a ideia dele, de acordo com nós historiadores, era o seguinte, como ele tinha feito uma campanha, uma eleição muito grande, ele apresentaria a carta renúncia, ele sairia do poder e posterior as pessoas iam se unir em prol, a favor dele, e iriam levar ele ao poder de novo como sendo um presidente de amplos poderes. Ele tentou assim, aquela palavrinha meio complicada, tentou dar um golpe, ele tinha um plano de dar um golpe e voltar pelas mãos do povo, pelos braços do povo, como um presidente com poderes além do legislativo e do judiciário, porque nós temos 3 tipos, sendo bem didático aqui, né? 3 tipos de poderes no Brasil, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, e ele sendo do executivo, ele teria mais poderes que esses 2 aqui, caso o plano dele desse certo. Mas o plano dele não deu certo, aparecem imagens, depois ele dando tchauzinho lá, pegando o ônibus, o avião, coisa e tal, e voltando para a terra dele, que era São Paulo. Nesse meio tempo ele deixou tudo planejado. O que era planejado? O setor industrial do Brasil, o setor empresarial, desculpe, do Brasil, já não olhava com muitos bons olhos o João Goulart. E ele, ao mesmo tempo, antes de apresentar a carta renúncia, ele mandou o João Goulart numa viagem até a China. E vocês sabem que na época a China tinha feito, na década de 40, 46, 47, a sua grande marcha da China com Mao Tse-tung, e era um país socialista, que foi alinhado com a União Soviética até certo ponto. Aí tu imagina um vice-presidente que já não é bem visto pelo setor empresarial e pelo grupo conservador, digamos assim, do Brasil. Visitando um país comunista, em plena Guerra Fria, tchê, tá louco? É comunista. As pessoas campeiam o comunismo, campeiam de procurar comunismo em tudo quanto é ponta, né, tchê? E isso, quando eu gravei esse vídeo lá em 2020, era a mesma coisa. Agora continua até pior se tu pensar, digamos, no contexto geral, e fazer uma observação um pouco mais metódica. Mas, bueno, o que acontece? Acontece que o Congresso, juntamente com o nome de um cara em especial, que era Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito após a abertura política em 1985 e depois morto, o avô do Aécio Neves, né, aquele cara que gostava lá de umas coisas diferenciadas, né, chefe? Sem chegar a pormenores aqui, eles abriram o que? Um vazio constitucional, ou seja, não iriam aceitar o cumprimento da Constituição de 64, ou melhor, de 46. O que isso fez? Fez com que o Brasil tivesse a um passo de uma guerra civil, porque aqui no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart, era casado com a irmã do João Goulart, e João Goulart era representante da elite agropastoril do Rio Grande do Sul. Dito e visto isso, que as estâncias de João Goulart e de Getúlio Vargas eram lindeiras lá em São Borja, desculpem, eu estou colocando isso como uma hipótese, mas acredito que sim, porque os dois eram da cidade de São Borja, né, da fronteira nossa do Rio Grande com a Argentina. E Brizola levantou a bandeira aqui, dizendo que seria cumprida a legalidade da Constituição. Não aceitaria aquilo
de que houvesse um golpe, porque na Constituição que dizia que o vice-presidente ia assumir em 3 hipóteses, caso o presidente morresse, caso ele fosse afastado ou caso ele renunciasse. Como aconteceu o caso dele renunciar, legalmente pela justiça, o vice assumiria. João Goulart soube da notícia lá vindo da China e viu que a coisa não estava muito ajeitada aqui, no Brasil. Ele desceu ali em Montevidéu porque tinha medo de que se ele avançasse o espaço aéreo brasileiro, ele poderia ser alvejado por as forças do Exército ou da Aeronáutica ou da Marinha que fossem apoiadoras desses conservadores, digamos assim. Ou se ele descesse, ele seria preso. E daí não teria como tu ter um presidente se o presidente tinha sido preso e saber o porquê também de ser preso. Aí entra uma questão bem interessante nisso. Brizola, no dia 26 de agosto, requisita a Brigada Militar. A Brigada Militar, nesse período, é uma força governamental ímpar, porque mostrou o seu valor e a sua lealdade. Dizendo aqui como professor que às vezes o cara vai lá e se enfrenta nas ruas de Porto Alegre lá com o pessoal da Brigada, mas a questão é básica. A Brigada Militar defendeu a legalidade de uma forma corajosa, brava e heróica nesse período. A Brigada Militar, que era uma das forças militares estaduais mais poderosas do Brasil, se não a mais poderosa do Brasil no período, apoiaram Leonel Brizola. Leonel Brizola, como tinha sido proibido de usar o rádio para falar com a população do Rio Grande do Sul, ele chegou até a Rádio Guaíba e também requisitou os aparelhos da Rádio Guaíba, e no porão do Palácio Piratini ele criou a rede da legalidade, que seria de hora em hora ele falaria, se ele não falaria, iria ser dado um boletim de como estavam as coisas no Rio Grande. As ruas de Porto Alegre com barricadas, aviões do Exército dando voos bastante baixos para fazer o reconhecimento. E o porquê disso, pessoal? Porque existia um dos exércitos mais fortes do Brasil, que era o Terceiro Exército aqui sediado no Rio Grande do Sul. E esse Terceiro Exército ele era comandado pelo general José Machado Lopes. E este general não sabia se ele ia aderir a não cumprir a Constituição ou se ele ia aderir à legalidade da Constituição. E aquilo ficou meio que com um impasse entre o dia 25 de agosto e o dia 7 de setembro, que foi aquele período onde os ânimos estiveram mais exaltados. Até abrindo aqui um pequeno parêntese falando de informações que foram recolhidas através das pessoas que participaram nesse período, um senhor que foi prefeito de Camaquã, um homem ímpar no seu tratar com as pessoas, uma das figuras mais proeminentes da cidade de Camaquã. Meu abraço aos camaquões que vocês estão me olhando, um forte abraço aqui do nosso costado, do Rio Camaquã, que foi José Cândido de Godoy Neto. Zé Cândido, eu consegui entrevistar ele um tempo antes dele falecer. Ele era já de uma família agropecuarista, latifundiária daqui, e ele descendia de José Antônio de Matos Neto, que era o Zeca Neto, que por sua vez era sobrinho de Antônio de Souza Neto, um dos generais farroupilhas no período da nossa revolta contra o Império Brasileiro. Então ele já vinha de uma longa carreira política aqui na região, e ele contou para mim algo assim que eu fiquei muito feliz, porque é a história verídica de quem foi testemunha ocular, que as pessoas desciam das regiões coloniais de carroça, de carreta, a pé, de a cavalo, chegavam no centro de Camaquã, e ali eles com armas, com garruchas do tempo das revoltas, com revólveres, com armas de caça, com baionetas, com espadas do tempo também da Revolução, e também, quem sabe até algumas lanças do período de 35, de 23, de 93, e de 52 e de 65. Olhem bem essas revoltas que nós tivemos aqui, meus amigos, querendo se alistar e se alistando para fazer parte da
defesa da Constituição, da legalidade, num período em que tu não tinha telefone e o rádio era a forma de tu saber alguma notícia, mas nem todas as casas tinham rádios. Então existiam casas com mais poder aquisitivo que as pessoas, os vizinhos se reuniam ali e ficavam escutando quando o Brizola ia falar. Fechando parênteses aqui, agora abre aspas, ou melhor, parênteses de novo abrindo. Brizola também foi o criador do CIEP, o Centro Integrado de Educação Pedagógica, que nós temos em todo o nosso Brasil. Foi criador do CIEP e também ele foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro e deputado federal pelo estado da Guanabara, que naquele período existia o estado da Guanabara, que era o estado da Guanabara de um lado, o Rio de Janeiro do outro, depois se unificou e ficou só o Rio de Janeiro. Aí tu fecha aspas de novo, senão fica aberta para o resto do vídeo, né? E nesse contexto dos acontecimentos, as coisas estavam pegando fogo. Bueno, uma das noites mais feias e mais assim, que mais tiveram a ponto de estourar uma guerra civil, foi a noite do Mar Grosso. Por quê? Porque Brizola mandou a sua brigada militar até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, que é a região de Torres hoje, o município de Torres. E lá estava o grosso da força do Terceiro Exército. E nesse contexto, o que aconteceu? No dia 5 de setembro, aportou, não sei se me engano, num porto em Laguna ou no Rio Grande, a Marinha Brasileira com fuzileiros navais. Então eles estavam no iminente ataque entre as forças da Brigada e do Exército para que houvesse um desfecho. Mas, no decorrer dos dias, o que aconteceu? Machado Lopes se reúne com Brizola e Machado Lopes apoia a legalidade. Com isso, todo o Brasil que estava de olho no Rio Grande do Sul e a parte do Exército, principalmente porque o Exército só é golpista quando as pessoas pedem, quando nós temos aqueles que não respeitam a Constituição, literalmente, porque em todas as formas e partes o Exército Brasileiro não era para ser golpista, não era para ser. Bueno, nesse contexto, Machado Lopes apoia a questão do cumprimento da Constituição de 46 e Jango desce no Brasil. Desceu em Porto Alegre, depois de Porto Alegre foi para Brasília. Bueno, lá em Brasília, eles ainda conseguiram uma vitória bastante importante, que foi o quê? Foi criar o primeiro momento na história do Brasil de uma república parlamentarista, ou seja, o presidente seria uma figura apenas e quem mandaria mesmo era o primeiro-ministro, parlamentarismo. E quem ficou de primeiro-ministro foi Tancredo Neves. Aí, em 1963, eles fizeram um plebiscito. Agora, meus amigos, eu vou parar um pouquinho aqui e vou dizer a vocês que no outro vídeo, primeiro lá, foi comentado só sobre até esse ponto da história. Só que nesse vídeo aqui eu resolvi estender um pouco a história para falar sobre o Grupo dos 11 e falar um pouco também sobre a Operação Farroupilha. E daí sim, daí eu acho que eu vou perder mais uns 50 ou 100 inscritos, né, tipo, porque a gente já sabe que aqui não é só sobre o campo, sobre lavoura, sobre locais históricos, mas é também história que a gente fala. Bueno, o que foi em 63? Voltando aqui, foi aberto um plebiscito, foi escolhido o presidencialismo como forma de governo, João Goulart assume como presidente do Brasil, o último presidente civil do Brasil antes do golpe cívico-empresarial militar, como a gente trata hoje, ou civil-empresarial militar. E aí, no finalzinho de 63, no dia 29 de novembro, Brizola tinha sido eleito deputado federal pelo estado da Guanabara. E ele tenta criar grupos dos 11. Que grupos eram esses? Eram certas células nacionalistas que visavam saber o dia a dia da sua região e ter uma consciência política contra aquela visão das multinacionais, contra aquela visão
dos que queriam realmente roubar o Brasil, literalmente. Falando assim, ó, entre aspas, roubar o Brasil. Pois pensem bem, a gente tem uma área em terras aqui, essa área é vendida, por exemplo, para uma multinacional, essa multinacional vem e planta eucalipto. O eucalipto, para se ter uma ideia, se ele é plantado na nascente de um rio, ele faz o rio secar, porque ele usa muita água do solo. Ponto. Não se fala mais isso, mas pelo menos a gente sabendo que é nosso. Simples. Sendo nosso, literalmente, a gente sabe que o que é colhido aqui vai ser reinvestido aqui de acordo com o governo que quer que reinvista aqui. Mas aí já é uma visão nacionalista da década de 60. Hoje os rumos pegaram para outro lado, né? Bueno, esses grupos dos 11, eles seriam melhor assimilados porque nós tínhamos 11 jogadores na seleção brasileira. O futebol era de 11 jogadores, em 62 o Brasil tinha sido bicampeão mundial no Chile, e ali seria mais fácil das pessoas se reunirem 10, mais um que seria um dos líderes, onde eles tratariam de assuntos locais e teriam uma consciência política defendendo interesses nacionais, interesses nossos, de toda a nação brasileira. Não durou muito, porque aí vem o mês de março e abril de 1964, a passeata com Deus, Pátria, Família, Liberdade e tudo aquelas porcaria lá que depois aconteceu o que aconteceu, né, che? E daí, quem assume como governador no Rio Grande do Sul? Ildo Meneghetti. Ildo Meneghetti, ele já era mais a favor de uma visão dos empresários que apoiavam, digamos, o emparelhamento com os Estados Unidos. Mas não quer dizer que tu era nacionalista, tu ia apoiar o socialismo da União Soviética. Isso é que a gente fica bastante chateado quando as pessoas falam bobagem boca fora, né, che? Não podemos esquecer que teve a Operação Brother Sun, onde uma frota naval dos Estados Unidos ficou encostada aqui querendo meter o bedelho numa briga que não tinha nada a ver com eles, né? Isso aí a gente deixa assim, ó, ficar bem ligado para quem defende a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, tem que entender o seguinte, que El Gaúcho era representante do marginal. Aquele gaúcho histórico, não o gaúcho que nasceu na década de 40, pelas mãos dos grandes, Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Lembramos disso, não podemos esquecer, para depois sair falando bobagem. Ou talvez alguém escreva aqui e diga que eu estou falando bobagem, né? Mas acredito que não. Bueno, nesse contexto, o que aconteceu? Ildo Meneghetti, quando estourou a saída dos tanques lá das Minas Gerais em 31 de março de 64, ele criou um plano aqui no Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul era sempre um estado, hoje que nós pegamos para o lado meio mal, mas era um estado que sempre defendia o Brasil em torno da legalidade daquilo que era correto, pelo menos foi isso em 61, ele tinha medo que houvesse uma resistência aqui contra os militares. Ele fez a transferência, Operação Farroupilha é o nome que deram, uma operação que é vergonhosa, de Porto Alegre para Passo Fundo. Por que Passo Fundo? Porque caso houvesse uma resistência ou uma guerra civil, era perto, meio da fronteira, ele pulava o Rio Uruguai, né, e ia lá para ficar bem protegido, bem seguro, né, gente? E nesse contexto, a gente nota que nós tínhamos aqui um general do Terceiro Exército, que era o general Landário Pereira Teles. Esse homem era gaúcho por demais, porque ele era legalista, ele queria defender a Constituição. Ele foi colocado aqui já pelo João Goulart, porque o João Goulart carregava consigo uma insegurança através das ideias dele, que não eram ideias nada mais do que tu dar condições a todos dentro de um sistema. Mas mesmo assim a gente torna a dizer que não eram socialistas, che. Eles eram nacionalistas. Landário Pereira Teles queria defender a Constituição, então ele era general de um dos maiores exércitos do Brasil, que é o Terceiro Exército. Leonel Brizola também veio lá de Brasília, ou da Guanabara, chegou aqui também e queria levantar um movimento de resistência. Daí no dia 3 de abril de 64, chegou aqui João Goulart e Landário disse o seguinte, que olha, nós vamos defender, é só o senhor presidente dizer sim.
Aquela célebre frase do João Goulart, não serei eu o responsável por um banho de sangue, que entrou para a história, né? Foi a que fez este general, que depois foi esquecido, foi relegado ao ostracismo, morreu em dezembro de 64. Um cara assim que deve ser pesquisado porque ele tentou manter a legalidade da Constituição brasileira, ficar na dele. E aí Brizola acaba fugindo, acaba se exonerando, acaba se exilando no Uruguai, João Goulart também acaba se exilando, e aí nós passamos os 21 anos de ditadura militar. Bueno, meus amigos, acredito que falei meio rápido, mas espero que vocês tenham gostado. Procuro nos próximos vídeos trazer vídeos que eu quero fazer uma revisão deles nesses 5 anos de canal, é claro. E com isso acrescentar mais algumas coisas. Espero que vocês aí do outro lado tenham também acréscimos ao que eu coloquei a vocês. De coração agradeço isso. E daí vamos fazer posterior a um vídeo que está sendo muito bem trabalhado, porque também é um tema bastante espinhoso da história do Rio Grande do Sul. Um vídeo assim, ó, 100% bueníssimo. Um baita abraço no coração de cada um. Até vou tomar depois meu mate aqui. Fiquem com Deus, fiquem com a luz, fiquem com aquilo que é mais sagrado para cada um de vocês. Até mais, meus amigos. Forte abraço. E vamos se cuidar desse inverno que está fortíssimo. Pelo menos aqui, na nossa região, que é o sul do nosso Brasil velho de guerra.